Meus prezados irmãos e irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos espíritos amigos, esses espíritos que dirigem esta casa de oração e trabalho, que a paz que eles nos trazem seja absorvida, sentida por cada um de nós aqui presentes, espíritos encarnados, espíritos desencarnados. De Carpina, lá do Amor e Caridade, eu trago um abraço para todos vocês. E mais uma vez renovo a minha alegria de estar nessa casa, uma das casas que a gente já aprendeu ao longo desses anos a amar tanto quanto vocês a amam. Então é muito bom voltarmos aqui. E é muito bom, eu me sinto muito bem em falar da temática família. Há temáticas que falam mais de perto ao nosso coração. E quando eu penso questão família, eu penso que é algo que pode nos ajudar muito. Porque há temas que muitas vezes a gente diz, não tem nada a ver com esse tema. Mas família mexe com cada um de nós, porque cada um de nós estamos inseridos numa família. Cada um de nós temos os nossos desafios familiares, que só muda quase que do endereço, né? Mas cada um de nós trazemos problemas que são comuns e eu percebo a riqueza que a doutrina espírita tem a coordenar livros, mensagens, trazendo um conteúdo grandioso para aquela pessoa que verdadeiramente quer investir na família, quer entender família, quer, enfim, encontrar um roteiro melhor para as suas ações, seja como filho, seja como pais, seja como esposos. Quanta coisa a gente pode aprender lastreado nos ensinamentos que a doutrina nos passa. Muito bem, e aí quando a gente começa a trabalhar a questão proposta, que vocês já devem tê-la visto, a temática é perdão no lar. Um remédio para as relações difíceis. Então, verdadeiramente, a gente vai trabalhar observando que esse remédio proposto é eficaz. Muitas vezes, quando a gente pega num remédio, numa caixa de remédio, a gente vai olhar a bula e a gente fica olhando, será que vai fazer bem ou trará, muitas vezes, efeitos que não são tão favoráveis. Mas eu acredito que vocês vão entender que realmente a doutrina espírita, quando nos propõe o perdão para as relações difíceis, ela o faz com muita propriedade. Com muita propriedade. Tem um espírito chamado Neio Lúcio, dizem que ele viveu a época do Cristo, e ele nos passou duas mensagens muito interessantes, que a gente tirou algo das duas mensagens para a gente começar o nosso trabalho. O espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, ele, certo dia, foi procurado pela sogra de Pedro. E a sogra de Pedro, ela trazia consigo um problema na área familiar. E ela, de uma forma chorosa, ela começa a falar das dificuldades que ela encontrava na sua vivência familiar. Dizia ela, como muitas vezes dizemos cada um de nós, que no começo era tudo tão bom, tudo tão fácil. No começo eram as flores ou eram as rosas, para depois virem os espinhos. E à medida que ela ia falando, as lágrimas aumentavam. E ela pergunta o que vem ser a vida no lar. E o espírito Neio Lúcio nos informa que Jesus lhe responde a dizer que o lar é um templo, é uma oficina, e que nesse templo e nesta oficina, nós, se tivermos verdadeiramente os nossos corações voltados para a vontade do Senhor, a gente pode tirar preciosas lições. Eu acho interessante quando a gente lê determinadas frases colocadas para nos explicar sobre determinados temas, tem frases que são determinantes para o conteúdo ali a que poderemos aprender. E essa frase, para mim, o é. Quando
Jesus disse: o coração acordado para viver a vontade do Pai tira preciosas lições. Porque nem sempre a gente percebe, as pessoas conseguem captar a essência da preciosa lição de viver dentro de uma família. O papel que nós temos a desempenhar nela, se a gente busca fazer uma conexão com o mundo espiritual, com a vontade divina. Aí ele pergunta a ela, que era uma dona de casa: tu ofereces pão cru à mesa? Ela disse: não. E que fazes com as lentilhas antes de colocá-las também à mesa? Eu as tempero, eu as coloco no fogo, para que elas fiquem com agradável sabor. Aí ele diz: a mesma coisa acontece com os corações que são trabalhados dentro dos lares. A vida familiar é um forno preparador. É ali naquela quentura, naquela efervescência de emoções, de sentimentos, nos atritos até que temos uns com os outros, é que a gente vai retirando preciosas lições de crescimento espiritual. Mas ele arremata: só os corações acordados para a vontade do Pai. Em uma outra mensagem, aí nós vamos encontrar essa mensagem, que ele repassou através de Chico Xavier. Essa mensagem intitula-se No Lar. E o Espírito Ney Lúcio, ele nos diria mais uma vez, ele começa a conceituar o que é o lar. Lá na primeira mensagem, ele diz que é uma oficina de almas, é um forno preparador. Nessa outra mensagem, ele diz que o lar significa na vida de cada um de nós como uma espécie de local onde nós ali passamos experiências que nos abriga, seria um local a nos abrigar, mas que não nos abriga apenas os nossos corpos físicos. É um local, é um santuário que abriga também as nossas almas. Depois ele diria que é um reino onde a gente, vivendo dentro desse reino, a gente busca, a gente sonha por uma vivência de alegria e paz. E é também um templo, onde no altar desse templo, cada um de nós exerce as funções que precisamos aqui na Terra exercitar. E aí o Espírito Ney Lúcio continua a dizer que nós devemos estar atentos para servir no lar. Precisamos aprender a servir no lar. E por que ele diz? Percebam a conexão de uma frase com outra, ou continuar do pensamento do Espírito. Ele nos diz, porque o lar alberga, o lar recebe, muitas vezes amores santos, mas também recebe aversões profundas. O Espírito prepara, né? A gente deve aprender a servir no lar, porque no lar nós recebemos amores santos e recebemos também dentro do lar aversões que são profundas. Então, se a gente recebe dentro do lar amores que são santos e aversões que são profundas, nós temos, inevitavelmente, na casa de cada um de nós, temos problemas. Parece que mudou um pouco, não foi? Baixou. Por conta dessas divergências de pessoas que formam o lar, nós encontramos muitas vezes problemas. Aí o Espírito Ney Lúcio diz, não desanimemos. Perdoa. Aí ele traz a mensagem que o Jefa nos pediu para trabalhar. Perdoa. E não desanimemos na nossa tarefa que no lar temos que executar. Porque é no lar, é na família, que a gente vai muitas vezes reaprender lições que nós não tínhamos antes aprendido. E através dessas lições aprendidas, o nosso espírito pode entrar num processo de regeneração. Mas não apenas o espírito Ney Lúcio, ele nos traz coordenadas importantes que a gente deva viver dentro do nosso seio familiar, não apenas Ney Lúcio. Nós vamos encontrar lá no livro Desafios da Vida Familiar, Espírito Camilo, pelo médio Raul Teixeira,
as informações de que antes de voltarmos à Terra, nós somos programados, ajudam-nos os nossos mentores espirituais, aqueles que avaliam a nossa reencarnação, eles nos submetem a estudos, a planejamentos, eles procuram observar que tipo de família a gente deva reencarnar, que características devam ter os nossos esposos, as nossas esposas, que tipo de filho nós também, dentro do lar, precisamos receber. Tudo adredemente preparado. As pessoas poderão pensar, bom, se tudo é tão bem preparado, por que tantos problemas dentro do lar? Porque nem sempre nós atendemos aos planejamentos que são realizados. Nem sempre. Então, a gente vai encontrando informações e elas vão se somando umas às outras. Vamos pegar o livro A Minha Família, Meu Mundo e Eu, Espírito Camilo, também pelo médio Raul Teixeira, onde lá é dito que o processo de formação da família é tão interessante, porque muitas vezes a gente quer explicações porque determinadas pessoas escolhem outras pessoas para serem os seus consortes. E muitas vezes, até na nossa ignorância espiritual, a gente se atreve a perguntar. Às vezes até cometemos a indelicadeza de perguntar à pessoa porque ela escolheu determinada pessoa para ser seu esposo ou sua mulher. Por quê? Porque, na realidade, existe toda uma organização espiritual que faz com que haja um processo de atração, haja um processo de escolha, e muitas vezes, lá na frente, depois que as escolhas são feitas, e a gente se depara com a vivência conflituosa dentro do nosso lar, a gente pergunta, por que é que eu escolhi fulano ou eu escolhi fulana? E o Espírito Emmanuel é tão interessante, quando a gente consegue fazer esse jogo de comparação, aí a gente vai vendo que cada construção de um espírito, ela é também trabalhada por outro espírito, no livro Sexo e Vida. O Espírito Emmanuel diz que, quando a gente vai conhecer só lá na frente determinadas características que o outro tem, somente lá na frente e não antes, é porque nós temos com aquele consorte vinculações espirituais. Mas hoje é tão fácil, as convivências são tão diversas do mundo lá atrás, as pessoas não têm facilidade de se encontrar mais, de ter uma intimidade maior e perceber determinados detalhes que lá atrás não se percebia, mas a gente não percebe. Não sei se vocês lembram, porque quando estamos apaixonados, quando a paixão está ali, muitas vezes comandando toda aquela relação, a gente não capta determinadas realidades que só lá na frente a gente consegue captar. Então, nós vamos observando como os livros espíritas nos orientam a respeito da questão família. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Ingratidão dos filhos, laços familiares. E nós vamos encontrar uma preciosa informação do Espírito Santo Agostinho, quando ele diz que quando a gente volta para o mundo espiritual, levando conosco para o mundo espiritual as características que nos vestem, as qualidades, os méritos ou os deméritos dos nossos espíritos, a gente leva tudo isso para o mundo espiritual. Terminada a encarnação, levamos o nosso ativo e passivo espiritual. Lá chegando no mundo espiritual, podemos ficar por um certo tempo estacionados. Mas como existe uma lei de progresso que funciona em relação a tudo criado, nós temos um dia vontade de progredir. E a gente tem a intuição, tem a certeza, maior do que temos quando aqui estamos, lá no mundo espiritual, que não existe possibilidade de crescimento espiritual sem o perdão das ofensas. Não existe. Não existe. E aí a gente começa a entender que para crescer a gente precisa perdoar. E perdoar aquelas pessoas com as quais convivemos de uma forma desarmoniosa. E aí a gente roga. O verbo é esse mesmo, não é outro. A gente roga.
voltar para aquela família, com aquela composição planejada, para que a gente reajuste determinadas facetas que precisam ser reajustadas do ponto de vista espiritual. E quando o planejamento começa a ser posto em ação, muitas vezes, em havendo aproximação de espíritos que mantiveram relações inamistosas, muitas vezes o espírito desiste. Já estava começando a programação, vem um aborto espontâneo. Há muitas vezes questões fisiológicas que estão ali e determinam o processo abortivo. No entanto, muitas vezes é o espírito que recua, porque a aproximação com pessoas com as quais nós não simpatizamos traz um peso para os nossos espíritos. Mas a gente percebe lá que não existe uma outra alternativa senão você voltar. E voltamos. E ao voltar, o êxito ou insucesso desse planejamento espiritual vai depender da ação que façamos cada um de nós. Muito bem. E aí a gente vê que o quadro, teoricamente, a doutrina espírita nos repassa, e a gente vê na vivência continuada nos lares, nas famílias, que tudo isso é uma realidade. Quantos filhos, eu vou usar um verbo que é forte, mas que acontece na realidade, odeiam seus próprios pais. Quantos pais têm uma dificuldade enorme de aceitar determinados filhos. Tem um livro chamado Saúde nos relacionamentos de pais e filhos e Saúde nas relações afetivas. É de Alírio Cerqueira Filho, esse livro. E nesses dois livros de Alírio, que ele trata muito bem, Saúde na relação familiar, ele conta um caso de uma mulher chamada Marli. Ela tinha 2 filhinhos. Um filhinho de 3 anos e um de meses. E todas as vezes que ela ia colocar o filhinho de 3 meses para tomar o leite materno, ela tinha uma vontade imensa de esganá-lo. Morava num prédio, tinha vontade de jogar a criança prédio abaixo. Sentia-se péssima com isso. Buscou um terapeuta e ela disse: como pode uma mãe ter esse tipo de sentimento com seu próprio filho? Eu me considero uma pessoa monstruosa. Foi feita uma terapia com ela, aquela criança pela qual ela mantinha um sentimento tão forte de animosidade, tinha sido alguém que havia lhe prejudicado numa anterior reencarnação. Retornaram, porque era necessário retornar, para reajustar esses laços, mas esses laços trabalhavam na sua intimidade de uma forma muito forte. E eu fazia, certo dia, uma palestra lá no Barão de Lucena, um trabalho muito bonito que lá na época era realizado, onde chamavam palestrantes de diversas religiões para trazer uma palavra evangélica. Um certo dia colocaram lá no quadro de avisos, e as pessoas que assistiam à palestra eram os trabalhadores que se interessavam por assisti-las. Mas como colocaram lá no mural, uma pessoa que não era do quadro do hospital foi assistir a palestra era intitulada Perdão. Quando terminou a palestra, uma moça me procura e diz: eu vim só por causa do título da palestra. E eu queria que a senhora me dissesse algo. Eu queria. Porque desde pequenina eu fui criada com essa frase: eu lhe odeio. Eu lhe odeio. E ela dizia, quase a chorar, que a vida era caprichosa. A vida é muito caprichosa, dona Mercedes. Porque minhas irmãs casaram e eu continuo com ela aí até hoje. Ela já é de idade. E ela não para de me dizer que não me suporta, que ela chega a me odiar. E ela me perguntava, a moça me perguntava, o que eu faço? Eu disse: procure fazer com ela o que você puder, no sentido de fazer melhor. Apesar de, eu sei que isso é um conteúdo muito forte, mas apesar de, continue a tratá-la bem. Porque lá na frente, quando ela voltar para o mundo espiritual, o sentimento de culpa que você pode albergar dentro de si é tão forte que pode arrasar psicologicamente a sua vida. Há filhos que não suportam também os seus pais.
Contos que a Vida Conta, professor Henrique Rodrigues, lá de Minas Gerais. Ele conta um caso de um rapaz que houve um planejamento de aborto por parte dos seus pais. Pai e mãe não queriam que ele chegasse. Era uma gravidez indesejada, ele era médico, ela era enfermeira. Planejaram que um aborto seria feito em outra cidade. E aí eles programaram a ida para essa cidade. Quando estavam chegando próximo à cidade, um acidente aconteceu que vitimou, lesionando o marido, o pai da criança, que estava sendo gestada, e em menores proporções a mulher. O planejamento foi desfeito. O planejamento foi desfeito. Eles agora deixariam que a criança nascesse. A criança nasceu. Gente, está lá, o professor Henrique Rodrigues narra no livro que o menino não suportava a mãe. Rejeitou o aleitamento materno. No primeiro caso, era a mãe querendo jogar a criança. Nesse caso desse rapaz, ele cresceu se dando bem com os avós, com os amigos. Já estava grande, mas não suportavam os pais. Relações familiares difíceis. Perdão. Inácio Ferreira, o conhecido espírito Inácio Ferreira, à época, quando médico e diretor do manicômio espírita lá em Uberaba, sanatório espírita em Uberaba, ele escreveu um livro chamado Psicanálise, em face da reencarnação. Ele pretendeu e fez um livro onde ele alinhou os ensinamentos da psiquiatria alinhados com os pensamentos espíritas abordando a questão da reencarnação. Inácio Ferreira, ele traria coordenadas idênticas às que a trouxe ainda há pouco com os outros espíritos e com os outros autores. Inácio Ferreira diria nesse livro que existe aqui na Terra, é muito comum, as atrações que são o resultado de simpatias. As pessoas se atraem por questão de simpatias. Às vezes, um pequeno olhar é capaz de justificar uma simpatia, uma escolha, uma união. E é algo muitas vezes tão forte que resiste a todo tipo de obstáculo. Essas famílias são estruturadas, quando baseadas numa profunda afinidade espiritual, de uma forma tão harmoniosa, que muitas vezes, ao se olhar o modus operandi daquela família, as pessoas ficam, muitas vezes, com vontade de, nas suas famílias, elas repetirem aquilo que com essas famílias elas estão a ver. Porque vige em torno dos membros daquela família uma profunda afinidade positiva do ponto de vista espiritual. Mas, ao mesmo tempo que existe esse tipo de formatação de uma família, com essas bases de afinidade positivas, outras há em que se dá verdadeiramente o oposto daquilo que nessas primeiras famílias está sempre a acontecer. Um pequeno gesto, às vezes uma pequena palavra, muitas vezes até um olhar, causa tanto mal-estar no outro que faz parte da sua família. E aí a gente entende tudo que o Espiritismo nos diz a respeito de como isso acontece. Mas o Espiritismo faz com proficiência, faz com muita competência, porque traz um dado que muitas vezes as próprias ciências psicológicas não conseguem fazer. É que o Inácio Ferreira diz: 70% das questões difíceis que acontecem nas vidas das famílias é decorrente de fatores de outras reencarnações. 70%. E ele analisa também que, muitas vezes, essas questões familiares difíceis
ele ainda traz um novo dado, elas se passam na surdina dos nossos quartos familiares. Mas, de forma repetida, aqueles problemas a acontecerem, estão abarrotando, na visão de Inácio Ferreira, os consultórios médicos e os sanatórios. As pessoas estão se perturbando de uma maneira tal que abarrotam os consultórios médicos e abarrotam também os sanatórios. Aí ele traz esse dado muito importante. 70% dos nossos problemas familiares, nós vamos encontrar explicação através da reencarnação. 30% apenas escaparia disso. Aí eu pergunto a vocês, 30% é pouco? Em relação a 70%, sim, mas também é relevante. Eu conversava com Doris hoje, quando eu vinha para cá. Doris me trouxe. E eu disse que fiz um exame no mês de março. E a médica disse, 90% de chance de não ser problema. Era um problema. Que ali a ultrassonografia mostrava. Aí ela disse, mais 10% com possibilidades de não ser problema. Mas esses 10% ali estavam, não é? Ali estavam. Fazendo com que nós nos preocupássemos com o problema. Então, quando Inácio Ferreira diz 70% é explicado a lei, baseado em fatos que a reencarnação nos explica, 30% não são. Então, existem muitas coisas, muitos fatores difíceis, relações difíceis que acontecem nas nossas famílias, cujo fato que deu lugar são relações não bem trabalhadas em anteriores reencarnações. Mas 30% decorre da maneira como nós estamos a viver. E aí a gente pega causas atuais das aflições. E quando a gente pega causas atuais das aflições, de forma didática e pedagógica, Allan Kardec diz: quantas situações a gente está a passar hoje por coisas que a gente está a fazer quando? Quando? Hoje. Quantas uniões são infelizes? E aí ele fala em união via casamento, porque não foram lastreadas no sentimento do amor. Quantos pais hoje deploram o comportamento dos seus filhos porque não souberam educá-los? Não souberam educá-los. Então é hora da gente rever, prestar atenção sim que pode ser um fator kármico, que a reencarnação nos explica, mas muitas dificuldades nas nossas relações familiares decorrem de como a gente está procedendo nas nossas relações familiares. E Allan Kardec teve o cuidado de dizer que o grande percentual de problemas que a gente passa vem das causas atuais. É muito importante que a gente... não, fulano é meu karma, ela é meu karma, ele é meu karma. Muita coisa decorre da maneira como nós estamos a viver. Alberto Almeida. No livro Perdão como Caminho, o Caminho do Perdão, Alberto nos apresenteia. Esse livro eu recomendo a quem nunca o leu, que o leia. Porque Alberto nos presenteia com coordenadas muito interessantes que a gente pode trazê-las para os nossos lares. Principalmente se a gente está inserido nessa situação. Porque a maioria dos nossos lares, porque o mundo é de provas e expiação, porque nós somos espíritos imperfeitos, a maioria dos nossos casamentos, das nossas uniões, das nossas relações familiares, padecem problemas conflituosos, difíceis. Então, Alberto, ele começa a obra nos dizendo o que é perdoar, o remédio proposto. Perdoar não significa dar aval ao erro.
Às vezes a gente tem até um certo bloqueio. Fulano me fez isso, como perdoar? Não é dizer que ele... Vou perdoar. Eu vou dizer que o que ele fez foi... tudo bem, não tem problema. Teve problema, teve problema. Mas o perdão é uma maneira como a gente encara aquele problema. Para que haja perdão, ele é super didático quando ele nos orienta isso. É preciso que haja, em primeiro lugar, a gente se abre dependendo da gradação da lesão que a gente sofreu. Se foi pequena, a gente tira de letra, né? Acho que já dá para a gente tirar de letra. Dependendo da situação, a gente vai mais ou menos se abrindo ou não o perdão. Então, ele diz que é preciso observar. Observa-se a gravidade da falta. Em segundo lugar, que haja amor. A presença do amor é fundamental para que a gente se abra ao perdão. Eu sempre digo, quando a gente sofre algo de alguém que a gente ama, aquilo nos dói mais. Mas porque a gente ama, a gente tem mais facilidade de perdoar. Testem isso em casa. Isso não é verdade. Dói mais, mas em contrapartida, por amar, a gente tem mais facilidade de perdoar. E, em terceiro lugar, para que haja perdão, nós temos que nos abrir para o perdão. Nós temos que nos abrir. A referência maior, Jesus. Está lá no Evangelho, eu acho fantástico. E está lá quando Jesus afirma: se alguém te bate na face, entrega outra face. Se alguém quer demandar contigo para que tu caminhes 1000 passos, caminha mais 1000. Se alguém quer tirar a tua capa, entrega também o teu manto. Dar a outra face não significa que a gente diga a quem nos quis ou quer bater, bata mais. Não é isso. Bateu nessa, bata nessa. Não. Dar outra face é ter um comportamento diferenciado. E eu acho fantástico essa explicação do Evangelho pelo seguinte: se fôssemos abanar todos os erros pelos quais nós passamos, ou que nos foram infligidos, o mal campearia sobre a terra. Aí existe aquela inserção ali no Evangelho, onde foi dito, quando aquele soldado o bate e os bofeteia em pleno rosto, ele olha para o soldado e diz: soldado, por que me bateste? Gente, eu sempre tenho a minha dedução particular de que se a gente tivesse a coragem, o problema é que a gente se arma tanto para reagir, que a gente sai de um equilíbrio, mas se a gente tivesse equilíbrio, na hora que a gente estivesse sofrendo o ataque, a gente olhar para a pessoa e dizer: por que você está fazendo isso? Encarar. A gente diminuiria muitos problemas. Né? Foi o que Jesus fez. Por que me bateste? Se eu errei, aponta-me onde eu errei. Se eu não errei, por que tu me bateste? A referência é Jesus. E Alberto continua, na sua obra a gente encontra essas outras informações que eu vou passar. Ele diz que, às vezes, temos muitas dificuldades, apesar de sermos espíritas. Apesar de forma reiterada, a gente entenda a responsabilidade de perdoar. Ele traz uma informação que, certa feita, foi passada por um psicólogo chamado Reinhold Tost. Ele diz: para que a gente se exercite na prática do perdão, ele aconselha alguns passos, que são 4. Primeiro passo, e aí eu peço que mentalmente vocês me acompanhem. Primeiro passo, agressão sofrida. Perguntarmos a nós mesmos: será que eu não contribuí para que houvesse essa agressão? Muitas vezes, gente, a gente por omissão, por má vontade, e a pessoa capta, a gente deixa de ajudar, deixa de fazer algo que era importante para alguém, que não maturo, não entendendo o porquê a gente não ajudou, nos golpeia. Então, primeiro passo, procure observar se você não contribuiu para a instalação do problema que hoje você está a passar. Em segundo lugar,
tentar observar o seguinte: será que fulano ou fulana quis realmente me agredir? Porque às vezes, inadvertidamente, a gente faz algo que não tínhamos por objetivo tirar algo de alguém ou magoar alguém. Terceiro passo: observar a vida daquela pessoa que nos agrediu. Qual é a história de vida dela? Quais os valores que aquela pessoa conseguiu ou teve a felicidade de receber dos seus próprios pais? Quarto lugar, o quarto passo: como aquela pessoa nos vê. Porque às vezes a gente se apresenta com essa roupagem atual. Principalmente o nosso familiar, ele tem histórias que passou conosco, que passamos com ele, e estão gravados no seu inconsciente. É quando a gente vê de forma repetida nos nossos lares as pessoas dizerem, né? O que é que eu fiz? Eu sou tão boa, eu sou tão bom. Eu sou uma pessoa provedora. Eu estou ali assistindo a um e a outro. Por quê? E por que é que aquela pessoa não capta isso? Porque as impressões, as matrizes espirituais não foram positivas, e aí a gente não conseguiu acompanhar o processo de mudança daquela pessoa a quem a gente ofendeu. Mas Alberto ajuda muito na temática que nós estamos a passar. E ele ajuda quando ele passa informações que essas eu quero até aqui dar uma filinha para não deixar passar. Ele diz que devemos ter em determinadas situações, perdoar os nossos pais, devemos perdoar os nossos filhos e devemos perdoar os nossos cônjuges. Antes ele já falou sobre alto amor, mas precisamente, como nós estamos falando família, perdoar os nossos pais. Tem gente que até hoje não perdoa. Uma vez eu fiz uma palestra na Federação, era dia das Mães, e eu dizia na palestra que era provável que naquele dia alguém não tivesse recebido nenhuma ligação, nenhuma presença, nada dito pelo fato comemorativo aos Dia das Mães. Muitas mães choraram. Nunca esqueço isso. Nunca esqueço. Foi marcante para mim. As lágrimas caíam de muitas mães. Então, existem muitas pessoas que odeiam seus pais. Porque nos lares a gente encontra relações afetivas de pessoas que se querem bem. Nós encontramos relações de pessoas que se aturam. E encontramos relações de pessoas que se odeiam. Mas é muito forte odiar um pai e a mãe, porque temos gravado desde Moisés: honrar o vosso pai e a vossa mãe. Então, pai e mãe são algo que a gente muitas vezes profana, fala mal, não gosta. Mas existe incutido na mente de cada um de nós que pai e mãe é coisa sagrada. Mas a gente não consegue captar isso, de forma a colocar isso em atos. E aí a gente quer pai e mãe perfeito. A gente quer pai e mãe perfeito. É possível encontrar pai e mãe perfeito? Encontrar pai e mãe bom ou boa é difícil, imagine perfeito. Quem são os nossos pais? Tem um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. E são, nossos filhos são espíritos. Mas nossos pais também são espíritos. São espíritos em construção. Fizeram um projeto. Aceitaram um projeto de colaborar com o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes falham. Porque são espíritos em construção. Construção. Então, se eles são espíritos em construção, não são obras acabadas. Não são obras acabadas. Muitas vezes nós podemos pensar assim: mas o que é que eu posso fazer
Como eu posso me doar de forma positiva se foi isso que eu recebi deles? E aí a pessoa sai enumerando as qualidades negativas dos seus pais. Eu me lembro de Nellie Reagan, a mãe de Ronald Reagan. Um determinado dia, o filho, Ronald, que era um rapaz à época, estava cansado de todos os dias o pai, que era alcoólatra, chegar em casa bêbado. E a mãe dizia, vai ajudar teu pai? E ele ajudava, mas um certo dia ele protestou. Será que eu vou ter que carregar esse peso durante toda a minha vida? E a mãe, que era religiosa, muito espiritualizada, ela disse, meu filho... Aí ele perguntava a ela, o que é que eu vou ser na vida com o pai que eu tenho? A resposta dela para ele, depende de você. Porque seu pai é uma pessoa doente. Mas se você quiser, você pode na vida crescer. Começou a trabalhar numa rádio como locutor, depois se tornou vereador, deputado, presidente dos Estados Unidos. Então, muitas vezes a gente se arma, a gente vê os filhos se armarem. Como é que eu posso ser com o pai que eu tive? Aí Alberto Almeida diz, faça um garimpo na sua vida. Busque tirar os cascalhos, mas valorize as pedras preciosas. Valorize as pedras preciosas que seus pais lhes deram. E ao invés de perguntar o que é que eu faço com o que os meus pais me fizeram, perguntemos o que é que eu vou fazer com aquilo que deles eu recebi. Que agora é construção nossa. Na revista Em Quadrinho, uma amiga de Mafalda dizia, os adultos são pessoas difíceis de serem compreendidas. E Mafalda, com sabedoria, disse para a amiga, quando a gente entra num filme, o filme já começou, a gente muitas vezes não entende bem a história do filme. Os nossos pais muitas vezes trazem mágoas, trazem um passado espiritual, onde eles estão a dar o que eles podem dar, é o limite deles. É o limite deles. Então, perdão aos pais. Mas devemos perdoar também aos nossos filhos. Tem gente que diz, eu não quero saber, terei de minha vida, não quero mais saber de fulano ou de fulana. Nós recebemos aqueles espíritos com os quais, como filhos, aqueles espíritos com os quais nós temos vinculações espirituais e nós prometemos lhes ajudar. Projeto nosso em relação a eles. Colaborar com o crescimento espiritual deles. Aproximar os nossos filhos de Deus é a nossa tarefa que está lá dito por Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aproximar. Mas, Messias, como perdoar? Eles são ingratos, eles são secos, eles não têm um mínimo de afetividade conosco, eles não dão valores ao processo educativo que receberam, eles dilapidam o patrimônio material. Perdão. Perdão porque não existe relacionamento sem uma razão de ser. Perdoar não dizendo que eles fizeram certo ou estão a fazer certo. Tendo uma outra perspectiva de olhar o que eles estão a fazer. Dizem que perdoar não é apenas olhar o abajur, é olhar também a lâmpada que está contida no abajur. Procurar intimidade. É bem verdade também que muitas vezes os pais exorbitam dos seus cuidados paternais e maternais. Ficam com raiva de um filho porque não quer seguir a sua profissão. Querem escolher os esposos dos filhos ou as esposas. Isso acontece? Às vezes acontece muito. Uma vez uma mãe me contou, Messias, eu tenho medo que meu filho se case com fulana. Fulana é rica e ele não é. Eu olhei para ela e disse, você tem direito de interferir nisso? Os seus medos você pode passar para ele. Às vezes a gente passa e fica com raiva quando eles não nos aceitam. Então, perdão também para os nossos filhos.
Mas é preciso também perdoar os cônjuges. Perdoar os cônjuges. Muitas vezes na nossa vida a dois, acontecem determinados problemas que são pequeninos, mas são repetidos. Aí Alberto usou uma figura tão interessante, ele qualificou os problemas que nós temos na vida a dois, dizendo assim, muitas vezes, ele fez um comparativo com as penalidades contidas no Código Penal. Então ele diz assim, em muitos momentos nos casamentos, existem pequeninas falhas, que valeriam essas falhas serem catalogadas dessa maneira, mas que elas precisam ser trabalhadas. Alguém faz algo negativo hoje, dizer, não foi legal. Ter coragem de dizer, não foi legal. Seria uma advertência. Aí ele diz que, de repente, a situação ficou mais difícil, passa a ser uma contravenção penal. Uma contravenção penal, a contravenção é menor que o crime. Então, no primeiro caso, se foi uma advertência, no segundo caso, quando aconteceu a contravenção penal, o que é que deve acontecer? Uma pena de multa. A multa é menor do que uma reclusão ou uma detenção. Depois, se a situação for maior, se acontecer uma lesão corporal no casamento, a pena deve ser reclusão. Ele vai graduando. E se for um crime hediondo, muitas vezes a pena deve ser perpétua. Entendam como ele saiu graduando? Cada infração, ela deve corresponder a uma posição. Ou uma advertência, não foi legal, você está fazendo, mas não é bom você fazer de novo. Aí ele vai graduando. Aí chegamos numa separação. O Espiritismo, ele fala a respeito, ele trabalha a questão da manutenção do casamento, mas não é contra o divórcio. Porque situações há que, na realidade, o melhor tratamento é uma separação. Situações há. E aí, gente, eu permito e peço licença a vocês de eu trazer uma visão de Joana de Ângeles que eu acho fantástica. Eu a tenho decorada, mas eu quero ler tal qual ela diz, está aqui no livro SOS Família, onde ela começa dizendo, se a gente estiver vivendo uma situação que muitas vezes nos pede, a gente sente uma vontade de tomar uma decisão, que seria uma separação, a gente pense, medite antes de tomar essa decisão. Porque os filhos precisam da gente como precisam da outra parte. Não se precipite, depois ela diz, porque existem muitas situações em que aquela situação pode ser reformulada. Se a pessoa, porém, não te quer de maneira nenhuma, deixa ela ir. Não se transforme em uma prisão. E se ela vai, não pense você que a vida vai terminar para você. E se você sente a vontade de reconstituir sua vida junto de alguém, reconstitua. Mas eu acho de uma perfeição, que ela saiu de forma psicológica, abrangendo todas as situações. Primeiro, aquele impulso de separar. Não se precipite. Não seja você a tomar a decisão. Aí depois ela vai dizendo, mas se não der certo, se a pessoa não te quer mais, deixa que ela vá. Eu vou ler, eu vou me permitir ler, porque eu acho que isso pode trazer alguma ajuda para alguém. Imagino eu que pode trazer, então vou lá. Se te encontras na difícil conjuntura de uma decisão que implica em problema para os teus filhos, para e medita. Necessitam de ti, mas também do outro membro da família. Aí ela continua. Não te precipites através de soluções que às vezes complicam as situações. Dá tempo à outra parte, desperte. Dá tempo para que a outra parte desperte, concedendo-lhe ensancha para o reajustamento. De tua parte,
permanece no posto. Não sejas tu quem tome a decisão. A humildade e a perseverança no dever conseguem modificar comportamentos, reacendendo a chama do entendimento e do amor momentaneamente apagada. Agora continua. Não te apegues ao outro, porém, até a consumação de uma desgraça. Se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transforme em algema ou prisão. Cada ser ruma pela rota que melhor lhe apraz e vive conforme lhe convém. Estará, porém, onde quer que vá, sob o clima que merece. Tem paciência, confia em Deus. Quando se modifica uma circunstância ou muda uma situação, não infiras disso que a vida e a felicidade se acabaram. Prossegue animado do que aquilo que hoje não tens será fortuna amanhã em tua vida. Mas se estiveres a sós e não dispuseres de forças, concede-te outra oportunidade, que enobrecerás pelo amor e pela dedicação. Agora, para terminar, ela diz, porque tem pessoas que passam por dificuldades que a gente olha assim e diz assim, como conseguem passar? Mas elas não apenas passam, né, como querem passar. Eu era muito amiga de um casal, hoje ele já está no mundo espiritual, e que por ser amiga eu escutava um lado e escutava o outro. Era amiga dos dois. E em determinados momentos, a esposa dizia assim, Messias, o que é que você acha? Eu me sentia numa posição muito desconfortável, opinar sobre algo que era eles que precisavam opinar. Às vezes, em situações delicadas, em um determinado dia ele me diz, vou com ela até o fim. Aquele sentimento que aquele homem tinha, aquele esposo tinha, de seguir até o fim. Gente, quem é que deva dizer qualquer coisa? Alguém que deliberadamente opta por seguir a sua vida, mesmo com dificuldades que o casal possa ter. Aí Joana conclui. Se te encontras ao lado de um cônjuge difícil, ama-o a si mesmo, sem deserção, fazendo dele a alma amiga com quem estás em curso pelo pretérito, para a construção de um povo ditoso que a ambos dará paz, facultando desse modo a outros espíritos que se revincularão pela carne a ocasião excelente para a redenção. Aí Alberto continua, gente. Agora a gente volta, Alberto. Mesmo nas separações, perdoa. É importante que a gente siga, se a gente quer seguir outra vida, sozinho ou com alguém, não ficando atrelados a uma vinculação de ódio, de mágoa, desejo de vingança. Porque a gente não libera as nossas energias, dando-nos a possibilidade de viver melhor junto de outro alguém. Alberto diria também no livro, o não perdão traz consequências de ordem biológica que afetam o nosso corpo, traz consequências de ordem emocionais e traz consequências de ordem espiritual. Quando alguém tenta nos agredir, e se a gente paira em outra dimensão, a energia do agressor vem, mas retorna para o próprio agressor. Quando a gente paira além, a gente tem uma situação espiritual, emocional, muito melhor. O Jefa tem razão quando nos propõe. O remédio é perdão para as soluções difíceis. Como fazê-lo? Tentemos fazer. Se a gente ainda não usa o perdão como algo que processualmente a gente precisa usá-lo em diversas situações, comecemos a pensar na paz de espírito que visita as pessoas que já aprenderam a perdoar. Eu tenho uma amizade com uma pessoa que eu admiro muito. E há uma ligação essa pessoa comigo. Outras pessoas também que são amigas minhas são amigas dessa pessoa. Ela foi traída. Não obstante a traição ter se dado,
ela não foi enganada por muito tempo, porque o seu esposo teve um sentimento bom. Ele foi honrado no sentido de dizer: eu não gosto mais de você, apareceu uma pessoa na minha vida e eu vou seguir com essa outra pessoa. Ela sofreu, mas ela foi sábia, ela é espírita. Ela conseguiu criar as suas 2 filhas sem haver qualquer tipo de problema das suas filhas em relação ao seu pai, que optou para viver com outra mulher. Um dia eu fui assistir um casamento de uma das filhas dela. Lindo de ver, porque aquele respeito, não obstante separados, mútuo, respeito mútuo. Determinado momento da festa, estava lá a dançarem, num círculo. A antiga esposa, a atual, a filha. E eu ria, dizendo a uma pessoa amiga que estava junto de mim, também espírita: uma cena de mundo de regeneração em pleno mundo de provas e expiação. Uma cena de mundo de regeneração no mundo de provas e expiação. São sábias as palavras de Jesus. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ele está contigo a caminho. Chegamos às 18 horas. Tem um fato que vocês me permitem, de forma rápida, tentar narrar, nesse livro Encontros e Desencontros. É a última história desse livro de Richard Simonetti. Simone se chamava a personagem dessa história. Ela era casada, tivera com o esposo 4 filhos. Era um casal feliz quando apareceu uma pessoa na vida de Armando. E Armando optou por deixar o casamento e viver com essa outra mulher. 2 anos eram passados. 2 anos. E Simone recebeu uma informação que Armando queria falar com ela. Marcaram um encontro numa praça onde eles, na época de namoro, se encontravam. Ela chegou um pouco antes do horário marcado e ficaram a pensar: o que é que Armando quer comigo? Mas ela conhecia um pouco de Armando e ela disse: é bem fácil que haja uma possibilidade de ele querer retornar para mim. A princípio ela tivera muita raiva de Armando, mas depois, porque o amara, e a base do perdão, para que haja perdão tem que haver amor, ela começou a entender que ele não fora mau, ele fora frágil. E alicerçando o seu pensamento nisso, ela estava aberta para aquele encontro. Ele chega, ombros caídos, sofrido, 2 anos apenas de separação, mas parecia que haviam 10 anos que eles não se encontravam. E ele pergunta: Simone, como é que você está? Aí ela responde: eu estou bem, e você? Eu não continuo. Eu não posso dizer que eu estou como você está, eu estou acabado. E hoje eu me dou conta de quanto eu fui assim tão infeliz de ter escolhido lhe deixar e passar a viver com outra mulher. Eu queria que você pedisse, eu queria lhe pedir perdão. O perdão eu te dou. De há muito que eu já lhe dei esse perdão. Aí ele disse: eu gostaria muito que você me aceitasse de volta. Ela o amava. E ela sabia que um dia isso ia se dar, se não nessa vida, em uma outra possibilidade, em uma outra encarnação. Então ela diz assim para ele: você quer voltar? Quero, Simone, mas tem um problema. E esse problema envolve filhos. Nossos filhos é o que eles mais querem, que a gente volte a se encontrar. O problema envolve filhos, mas um filho com a outra mulher. E Richard conta que quando a Simone soube isso, ela disse que um raio tivesse caído perto dela, não teria trazido o impacto que aquela informação lhe trouxera. Um filho com outra mulher seria a lembrança constante da traição. Ela jamais poderia encontrar esquecimento para aquela separação.
traição. Então ela começou a pensar 1000 coisas. Poderia arranjar uma pessoa para adotar a criança, poderia botar num lar, numa creche. Mas aí ela era uma mulher justa, ela disse, não é justo em relação ao pequeno. Rejeitada pela mãe, abandonada pelo pai. E aí ela pediu orientação espiritual e a orientação espiritual chegou. Foi rápida. E ele olhou para Armando e disse, vamos embora buscar o nosso filho. Ele precisa de nós. Não é coisa só narrada em livro, não. A vida nos coloca diante de vários fatos, de várias situações. Eu sei de muitas pessoas que resolveram fazer tal qual o Simônio fez. E aí saíram os dois em busca de buscar aquela criança que havia sido rejeitada pela mãe. Aí Richard Simonetti disse, o que não faz um instinto materno, o que não faz uma alma sensível, o que não faz uma alma afinada, conectada com os valores espirituais. Na narrativa, ela diz para ele, a compreensão que me visitou preservou-me a minha estabilidade emocional e a possibilidade de continuar a amar. 70% dos nossos problemas explicados pela reencarnação, 30% decorrem da maneira como a gente está a viver. Vivemos tempos decisivos que definem ou podem definir não apenas a nossa vida nesta encarnação, como nas próximas. É o grande momento de escolhermos a luz ou as trevas. Escolhermos o perdão ou optar por não perdoar. A responsabilidade e a escolha será de cada um de nós. Que possamos escolher a luz. Que possamos escolher perdoar. Muita paz para todos.